Queridos irmãos, queridas irmãs, então aqui nós vamos sequência, questão 126, vídeo 440 do Laboratório do Mundo Invisível. Capítulo 8º, sequência. Veio-nos então uma ideia, Kardec buscando, né, uma forma de nos esclarecer a respeito desses fatos. Veio-nos então uma ideia a de que possivelmente aos corpos inertes da Terra corresponde outros, né? Olha só para você ver. Corresponde outros análogos, porém etéreo. Vamos pensar assim, no plano espiritual, veio-nos então uma ideia a de que possivelmente aos corpos inertes, né, e os objetos também, né, inertes da Terra, corresponde outros, e exista outros análogos aos corpos inertes, outros análogos, porém etéreo. No mundo invisível, de que a matéria condensada que forma os objetos ter uma parte quintessenciada que nos escapa aos sentidos. Então é óbvio que aqui Allan Kardec, ele, como se diz aquele termo, até que se chegue, né, aos fatos, né, a teoria mesmo, então vai fazendo-se suposições. Não era destituída de verossimilhança essa teoria, mas se mostrava impotente para explicar todos os fatos. Um há, sobretudo, que parecia destinado a frustrar todas as interpretações. Então, Kardec percebeu que não se fundamenta também nesta questão que ele aqui expôs. Aí ele continua. Até então, não se tratara senão de imagens ou aparências. Vimos perfeitamente bem que o perispírito pode adquirir as propriedades da matéria e tornar-se tangível. Então, olha só para você ver. Aqui ele já segue um outro rumo. Até então não se tratara senão de imagens ou aparências. Vimos perfeitamente bem que o perispírito pode adquirir as propriedades da matéria e tornar-se tangível. Mas olha só para você ver como que Kardec é sábio. Mas essa tangibilidade é apenas momentânea. E o corpo sólido se desvanece qual sombra. Desaparece, né?
já é um fenômeno muito extraordinário. Porém, o que é ainda mais é produzir-se matéria sólida, persistente, conforme o provam numerosos fatos autênticos, notadamente o da escrita direta. De que falaremos minuciosamente em capítulo especial. Todavia, como este fenômeno se liga intimamente ao assunto, porque de fato liga devido o processo à tangibilidade, à matéria sólida, à tangibilidade, se liga intimamente ao assunto de que agora tratamos, constituindo uma de suas mais positivas aplicações, antecipar-nos-emos, colocando-o antes do lugar em que, pela ordem, deveria ser explanado. Então, Kardec, na questão 127 agora, ele vai tratar de um assunto que é da escrita, né, indireta, da escrita direta, que, vamos dizer assim, não é o que ele teria que agora tratar, até porque existe um capítulo lá mais na frente, onde será tratado a respeito da escrita direta e de outras faculdades e tudo mais. Mas o capítulo presente, o assunto presente, ele permite que, a respeito da escrita direta, possa ser de uma forma aqui tratado devido à tangibilidade da matéria, que é, no caso, o que Kardec está analisando nesse capítulo. Então, na questão 127, ele continua dizendo: a escrita direta ou pneumatografia é a que se produz espontaneamente, sem o concurso nem da mão do médium, nem do lápis. Olha que maravilha, essa doutrina dos espíritos. A escrita direta, não há necessidade do concurso nem das mãos, nem do médium, e nem do lápis, da caneta. Agora, a gente tem que ressaltar que para que essa escrita direta dessa forma que ocorra, é necessário que no recinto exista seres dotados do fluido animalizado, que é o fluido de efeito físico. Caso contrário, é meio que difícil. Não. É impossível. Se não há no recinto
onde estão preparando aquele processo ali. Se não há presente uma pessoa dotada de fluido de efeito físico, isso não é possível, essa escrita direta. Porque o médium ou a pessoa ali, porque tem muitas pessoas que desconhecem que são portadores dessa ou dessas faculdades. O médium, vamos dizer assim, ele não está participando ali naquela comunicação direta, ele não está participando ali com a sua mão, ele não está participando com a sua vontade espiritual do seu eu, não é o seu eu que está ali se manifestando, mas o espírito está usando energias de efeito físico daquele médium. Então, esse ser, esse médium de efeito físico, no ambiente, no momento, ele acaba sendo responsável por essas energias para que aquela escrita direta aconteça. Então, olha só para você ver. A escrita direta ou pneumatografia é a que se produz espontaneamente, sem o concurso nem da mão do médium, nem do lápis. Basta tomar-se de uma folha de papel branco, o que se pode fazer com todas as precauções necessárias. Né? O que se pode fazer com todas as precauções necessárias. Para que nada ali ocorra errado, né? Então é necessário. Então, mas isso também tem que ser assim, uma pessoa séria, pessoas que têm certo conhecimento, porque uma pessoa que não tem conhecimento, uma pessoa não séria, desde que ele é detentor do fluido de efeito físico, ele recebe também mensagens. Os espíritos podem se manifestar através desse processo da pneumatografia, mas que certeza você tem que aquele espírito que no final assina aquela mensagem é de fato aquele espírito que você imagina, né? Então, o que se pode fazer com todas as precauções necessárias para se ter a certeza da ausência de qualquer fraude. Então, vamos pensar da seguinte forma. Você quer algo verdadeiro, então, ali no ambiente, vamos pensar assim, tem uma cômodazinha, né, uma cômoda, essa cômoda, ela tem uma gaveta, só uma precaução, só para você entender. Você abre essa gaveta, dobra um papel, pega uma folha de papel sulfite, dobra ela ao meio, veja se não há dentro dessa gaveta lápis ou caneta. Se tiver, retire tudo, limpe a gaveta e coloque lá dentro daquela gaveta
aquela folha dobrada, tranque aquela gaveta, põe a chave no bolso. Mas por quê? Por causa de fraude. Olha para você ver, fraude até nesta hora. Porque existem os impostores encarnados que, se descobre que você está fazendo esse processo, eles são capazes de, através da ilusão óptica, te enganar. Te enganar. É o que muitos buenadichas fazem por aí. Então, depois que você coloca aquele papel dentro daquela gaveta, agora não é porque vocês estão ouvindo eu dizer aqui que pense que é fácil, que não é só assim como eu estou dizendo, não. Que daí a pouco as pessoas vão começar a colocar papel dentro das gavetas esperando o espírito se manifestar. É o João, é o Pedro, é o Antônio, é o Sebastião. Né, Marcília? Não, não é assim não. Então colocou lá dentro da gaveta, fecha, guarda a chave. Orações, leituras edificantes. Durante alguns minutos, e isso repetidamente durante alguns meses ou até alguns anos. Vamos pensar, depois de 1 hora você lendo, né, ali estudando e tal, orando. Às vezes você não é médium de efeito físico, às vezes não tem ninguém no recinto que seja médium de efeito físico, tem isso aí também. Você vai lá, abre a gaveta com aquela esperança. O Sebastião mandou uma mensagem para mim. Não adianta você pedir o Sebastião, porque a mensagem, o telefone toca de lá para cá, não daqui para lá. Não adianta você pedir o Sebastião. Né, Marcelo? Entendo. Então, é o espírito, que os bons espíritos, ou que aquele espírito aceitar e quiser mandar uma mensagem. Aí você vai, abre a gaveta, vamos pensar por esse lado. Você abre a gaveta, tá lá, no papel dobrado, né? Com tinta. É uma tinta. Eu já tive a oportunidade de pegar essa tinta aqui no corpo físico. É interessante essa tinta. É como se fosse uma tinta assim, de um tinteiro, né? Então tem lá alguns rabiscos, tem às vezes uma mensagem inteira, um texto inteiro. Tem assinaturas no final. Mas para isso acontecer, gente, leva-se muitos anos. Então, para se ter a certeza da ausência de qualquer fraude, dobrá-la e depositá-la em qualquer parte numa gaveta. Ou simplesmente sobre um móvel. Se você não tira os olhos ali de cima daquele papel dobrado, pode colocar sobre um móvel. Mas você fica esperto, porque alguém pode, se você piscar, alguém pega outro papel, vem e substitui por aquele ali, né? Feito isso, se a pessoa estiver nas devidas condições, merecimento, fé, orações, se realmente ele for um médium de efeito físico, olha só, Kardec é esperto, hein? Se a pessoa estiver nas devidas condições, ao cabo de mais ou menos
longo tempo encontrar-se-ão traçados no papel letras, sinais diversos, palavras, frases e até dissertações, as mais das vezes com uma substância acinzentada, né? Análoga a prumba. Não vou conseguir, mas tudo bem. Da outra vez, com lápis vermelho, tinta comum e mesmo tinta de imprimir. Agora, se você dobrou o papel, colocou sobre o móvel, e se você colocou, às vezes você colocou umbragem, não? Tá, obrigado, Marcelo. Marcelo também fazendo papel assim, como a Leontina fazia. Às vezes, quando eu não sabia certas coisas, ela dava uma mãozinha. Tá bom. E vó Leontina, continue nos seus estudos, no seu preparo, né? Noite passada mesmo eu estive com ela no departamento no qual onde ela se encontra, só para matar aquela saudade, né, assim, de neto que quer ver a avó. Tudo bem com a senhora, avó? Tudo bem, meu filho. Como você está? Estou ótimo, avó. Saudade da senhora. Eu também, meu filho. Mas isso é coisa... Isso é passageiro, meu filho. Não se preocupe com isso, não. Né? Então, se você dobra o papel, se você coloca dentro de uma gaveta, vamos assim pensar, e daí algumas horas ou um período mais longo, lá, tudo isso escrito. Onde os espíritos, eles encontraram, onde eles arrumaram essa tinta. E o mais interessante é o que Kardec está tratando isso aqui agora. É uma substância tangível, é uma substância material, é uma substância tangível e é, ao mesmo tempo, uma tangibilidade duradoura. Porque uma vez que foi imprimido, vou usar esse termo, uma vez que o espírito imprimiu ali no papel aquela escrita, transferiu para o papel aquela matéria, né? Porque é uma matéria aquilo ali. Nunca mais, é como um livro. Durante o tempo que o livro existir, aquela escrita ali, né, plasmada, materializada, imprimida pelo espírito ali, ela vai existir como um livro, né, igualzinho um livro. Ah, mas e se eu queimar o livro? Ora, mas veja bem, você entende que existe pergaminhos no ano de 2022, que tem mais de 2.000 anos, mais de 3.000 anos, e que ninguém queimou por uma questão de prudência? Para que queimar livro? Ah, só para ver se acaba essa escrita, essa tinta. É lógico que acaba. Isso aí só tonto mesmo, para não analisar isso. Mas você entende que durante 2, 3, 4, 5, 10 mil anos, se você conservar aquele livro, aquela tinta ali, aquela impressão, ela vai permanecer ali, né? Então nós vamos para o próximo vídeo.